pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com o que alguns autores chamam de teoria da história. Ou seja, a escrita da história, que como diria Mark Bloch, em um famoso livro, O Ofício do Historiador, quando você fala da escrita da história, você está falando da historiografia. A escrita da história é o grande ofício do historiador. Falar da escrita da história é falar do conhecimento histórico. O que nós vamos observar é como é que esse conhecimento histórico ele vai basicamente se definindo. Ou seja, o que seria esse conhecimento histórico? Quais seriam os componentes presentes nesse conhecimento histórico? A importância da história. Para que serve a história? Qual a sua importância? Qual é a relação entre as fontes históricas, o tempo, os fatos históricos e o conhecimento histórico? Que tipo de método nós aplicamos na escrita da história? Essas discussões nós iremos poder analisar melhor no desenrolar dessa ideia do conhecimento histórico ou da escrita da história. E no primeiro momento, se analisando essa importância do conhecimento histórico, né? Qual a importância que o conhecimento histórico tem? Ou seja, aquela pergunta simples que se faz, né? Para que serve a história? Né? Qual a importância desse conhecimento histórico? E aí nós temos algumas indagações interessantes, porque para algumas pessoas a história ela trata apenas de coisas que aconteceram no passado longínquo. Será que isso é verdade? Será que esse é o verdadeiro papel da história? Do conhecimento histórico? O conhecimento histórico ele vai tratar apenas sobre determinados acontecimentos de um passado longínquo? Essa é a importância da história? Essa é a importância do conhecimento histórico? Será que a história ela não tem muita utilidade para o presente? O conhecimento histórico, até que ponto ele vai ter utilidade para o presente? Porque para algumas pessoas o conhecimento histórico não tem utilidade nenhuma para o presente. Será que a história ela serve, ou basicamente a história ela se resume ao ato de decorar nomes e datas? Será que essa é a importância da história? A história ela vem servir para você decorar nomes e datas? Ou será que a história ela serve para narrar fatos inusitados e curiosos? Essa é a importância da história? Esse é o papel da história? Se nós analisarmos com bastante cuidado, por mais que nós saibamos que todas essas indagações elas têm uma certa lógica dentro do conhecimento histórico, não podemos dizer que ela não tem uma certa lógica, né? Dentro do conhecimento histórico. É evidente que a história ela trata do passado longínquo. A história, na verdade, ela não deixa de ter a sua utilidade para o presente. Então, algumas dessas questões, como por exemplo, a história ela trabalha datas, ela trabalha nomes. A história ela também narra fatos curiosos e inusitados. Mas é preciso observar que o conhecimento histórico ele ultrapassa essas questões. Porque, basicamente, não se pode, de forma nenhuma, afirmar que a história ou que o conhecimento histórico ele se dedica apenas ao estudo das sociedades que vivem no passado. Né? O conhecimento histórico ele também se dedica ao estudo das sociedades presentes e não apenas daquelas sociedades do passado. Se nós analisarmos, o conhecimento histórico ele acaba consistindo no estudo das sociedades humanas ao longo do tempo. Esse é o papel do conhecimento histórico, né? Como diria basicamente o grande historiador Mark Bloch, da Escola dos Análises, ou da chamada Nova História, né? O Mark Bloch, na verdade, ele mostra que o conhecimento histórico ele tem a finalidade, ele busca um objetivo que é estudar as sociedades ao longo do tempo. É preciso compreender que a história ou o conhecimento que está por detrás da história ajuda
vários sujeitos históricos, vários agentes históricos, tá, a refletir suas próprias sociedades e a maneira como vive no presente. A história ela tem uma importância para o presente, porque a história ela nos ajuda como sujeitos históricos, que nós somos sujeitos históricos, ela nos ajuda, na verdade, a refletir, a pensar a forma que nós estamos vivendo aqui no presente, a pensar a organização política que se vive, a pensar a forma de produção a que está submetido, a pensar, na verdade, as atividades culturais a que nós estamos diretamente ou indiretamente envolvidos. Então, o conhecimento histórico ele vai nos ajudar a refletir a maneira como se vive no presente. E, acima de tudo, é por meio da história, é por meio do conhecimento histórico que se pode entender o funcionamento do sistema econômico que existe na atualidade. E não só o sistema econômico, mas o sistema político, a organização social e até mesmo os elementos culturais que funcionam em nossa sociedade, ou até mesmo em outras sociedades bem atuais. E as diferentes possibilidades de trabalho. A partir do conhecimento histórico, nós podemos obter um entendimento das diferentes possibilidades de trabalho e das atividades produtivas, não só de nossa sociedade, mas de outras sociedades, inclusive na atualidade. Quer dizer, essa é a importância. É evidente que quando se fala do conhecimento histórico, um dos componentes que tem muita importância para a produção do conhecimento histórico, um dos componentes que nós iremos observar na escrita da história é o tempo. Como é que se discute essa questão do tempo? Qual é a relação que o tempo tem dentro do conhecimento histórico, né? Ou seja, como é que se utiliza esse tempo dentro do conhecimento histórico? Se nós analisarmos a relação entre o passado e o presente, nós vamos poder observar algumas pistas importantes para pensar a utilização do tempo dentro da construção do conhecimento histórico. A produção do conhecimento histórico, afinal de contas, ela é marcada por uma profunda relação entre o passado e o presente. Observe que as preocupações e os interesses do presente, a partir do momento que eu me preocupo, a partir do momento que eu tenho interesse pelo presente, isso acaba estimulando os temas e assuntos que têm correlação com o passado. O meu presente, a partir do momento em que eu investigo esse presente, que eu demonstro interesse nesse conhecimento histórico do presente, eu consigo estudar temas e assuntos com relação ao passado. Um exemplo disso são por exemplo, transformações ambientais. Se eu analiso os impactos ambientais que se tem nas sociedades humanas no presente, eu consigo compreender uma relação de como o homem tratava o meio ambiente desde as sociedades primitivas. Então, observe que essa relação entre presente e passado, ela é trabalhada, ela é sistematizada dentro do conhecimento histórico. Observe que, para entender a maneira como uma determinada sociedade está organizada, é necessário fazer uma retomada, né, do processo de transformação. Retomar o processo de transformação pelo qual essa sociedade acabou passando no decorrer do tempo. Isso a gente observa, por exemplo, quando se discute hoje a desigualdade étnica que existe no Brasil. Se nós discutirmos um tema presente como esse, a desigualdade étnica existente no Brasil é um tema presente, nós podemos fazer uma retomada do processo histórico, principalmente analisando a escravidão, analisando o processo abolicionista, analisando, na verdade, a situação dos negros pós-abolição da escravidão no Brasil. Então, falar sobre um tema tão atual como a desigualdade étnica no Brasil
mostra que é fundamental se fazer uma retomada de um processo histórico, como foi a questão, basicamente, da escravidão e do processo abolicionista no Brasil. Afinal de contas, não é possível analisar, de forma nenhuma, os problemas dos aspectos presente atualmente, não se tem como analisar as problemáticas e os aspectos do presente sem se entender os processos históricos que os criaram. Como é que eu vou analisar a pluralidade cultural existente nas sociedades brasileiras, a diversidade cultural presente na sociedade brasileira, se eu não compreender, se eu não analisar basicamente os processos históricos que nos levaram a ter essa diversidade cultural? A sociedade brasileira conviver com uma diversidade cultural. Então, preciso compreender o papel dos europeus, o papel das sociedades indígenas, o papel das sociedades africanas na construção do Estado brasileiro. A partir do momento que eu compreendo o papel dessas diversas etnias dentro da construção do Estado brasileiro e da própria cultura brasileira, eu vou poder enxergar hoje a diversidade cultural existente no país. A questão do tempo também remonta à temporalidade e à contagem do tempo. A forma como os grupos humanos, por exemplo, se nós analisarmos, marcar o tempo, ela vai variar bastante na história. Os grupos humanos, eles marcam o tempo de forma variada. Por exemplo, o tempo da natureza, o tempo cronológico, o tempo histórico, são algumas das formas como o indivíduo ele vai, na verdade, trabalhar o tempo, marcar esse tempo. Quando se fala do tempo da natureza, é o tempo que envolve as transformações naturais. É o tempo que vai falar, por exemplo, das estações do ano. É o tempo que fala do período de seca, de chuvas, época das colheitas. Esse é o chamado tempo da natureza. Mas nós temos também o chamado tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo dos calendários. Falar do tempo cronológico, você fala do tempo dos calendários. Como, por exemplo, o atual calendário que nós vivemos no Brasil, que é o chamado calendário gregoriano, certo? Que é o calendário que tem como referência o nascimento de Cristo. Daí nós estarmos, nesse momento, no ano de 2022. Mas é preciso observar que outras sociedades utilizam outras concepções de calendários, outras construções de calendários. Os islâmicos, eles adotam um outro calendário. As sociedades maias vão adotar um outro calendário. Os judeus ortodoxos vão adotar um outro calendário. Então, os calendários são construções, evidentemente, humanas. E é preciso observar também a ideia do tempo histórico. O tempo histórico é aquele que vai tratar das permanências e rupturas que acontece nas sociedades humanas, em determinados momentos históricos, em determinados períodos. Os processos históricos, inclusive, quando você fala do processo histórico, repare que o processo histórico ele tem duração variada. Determinados acontecimentos ocorrem em uma curta duração. Outros acontecimentos vão acontecer numa média duração. Mas nós temos acontecimentos ou processos históricos que vão ocorrer numa longa duração. Dessa forma, observe que o tempo ele é uma construção cultural, como diria Fernando Brandel. Ou seja, acontecimentos históricos, determinados episódios históricos acontecem em curta duração, em média duração, em longa duração. É evidente que quando se fala do conhecimento histórico, não se pode deixar de falar sobre os documentos, sobre a alma do historiador. A alma do historiador são as fontes históricas, são os documentos. E dentro dessa discussão documental, é preciso observar a ideia da interpretação do documento e da produção do conhecimento que vai se elaborar a partir dessas fontes documentais.
A partir, basicamente, dessas chamadas fontes históricas. Porque quando se fala de documentos históricos, está se falando de fontes históricas. Observe que os documentos históricos, ou o que nós chamamos de fontes históricas, elas acabam sendo a matéria-prima que os historiadores utilizam para analisar determinadas sociedades no decorrer do tempo. Por isso que a fonte histórica, ou as fontes históricas, melhor falando, os documentos históricos, eles acabam sendo a alma do historiador. Afinal de contas, é a matéria-prima que os historiadores utilizam para o quê? Para analisar, para produzir o conhecimento histórico, ou os conhecimentos históricos de determinadas sociedades. As fontes históricas, elas acabam funcionando como indícios. Elas funcionam como indícios sobre o passado, para que os historiadores possam analisar os detalhes de determinadas sociedades. Então, nós podemos caracterizar as fontes como indícios. Uma mesma fonte histórica, para que a gente possa ter ideia, ela pode ser utilizada para análise de diferentes aspectos da história. Eu posso utilizar um mesmo documento, uma imagem, um documento escrito, um jornal, uma revista, uma vestimenta, elementos arqueológicos. Eu posso utilizar uma mesma fonte histórica, um mesmo documento, e fazer análise diferente. Fazer análise diferente, interpretar de maneira distinta, certo? Quer dizer, os historiadores, eles podem utilizar o mesmo documento e analisar, interpretar a partir desse documento de forma diferente. É preciso observar também, dentro dessa interpretação documental e dessa produção do conhecimento, que quando se fala das fontes históricas, existe uma divisão nesses documentos históricos. Existe basicamente, variedade nesses documentos históricos. Nós temos, por exemplo, fontes textuais, nós temos fontes materiais, nós temos fontes imateriais. Quando se fala de um documento textual, ou documentos textuais, estamos falando de registros escritos. Podemos caracterizar os registros escritos como fontes textuais. Quando se fala de documentos materiais, fontes materiais, está se falando da cultura material, ou seja, de fontes concretas. Por exemplo, casas, utensílios domésticos, vestimentas, ferramentas de trabalho. Isso tudo nós podemos caracterizar como fontes ou documentos materiais. Quando se fala de fontes imateriais ou documentos imateriais, está se falando da cultura imaterial, da cultura abstrata. Está se falando dos saberes, da cultura oral, das festas, das tradições populares, dos hábitos alimentares, das expressões culturais, ou seja, o abstrato. Então, observe que você tem vários tipos de fontes documentais, vários tipos de documentos históricos, textuais, materiais, certo? E imateriais. Então, o documento ele é extremamente importante para a construção do conhecimento histórico. O conhecimento que vai utilizar o fato histórico. O fato histórico, ou o acontecimento histórico, certo? Ele é muito importante e não pode ser negado. Nós vivemos em tempos que nós observamos a negação, principalmente através das redes sociais, dos acontecimentos históricos, dos fatos históricos, como o golpe civil-militar empresarial no Brasil em 64, como o Holocausto. Existem determinados setores da sociedade atual que aproveitam, inclusive, as redes sociais para negar determinados fatos ou documentos. E é muito importante que se faça a investigação desses documentos, que não se negue o documento. A revisitação historiográfica ela é importante, mas os acontecimentos históricos não podem ser negados. E um método é importante se utilizar na escrita da história,
no conhecimento histórico, seja ele positivista, seja ele marxista, seja ele o método da chamada nova história ou da escola dos análises. Ok, pessoal? Então, a utilização do método é muito importante para o historiador a produzir o conhecimento histórico. O positivismo, o marxismo e a nova história são métodos que observamos na construção do conhecimento histórico. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.